Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu com meu co-host, Pablo Mac, que está aqui e recebendo pessoas super interessantes, uma diferentíssima da outra. E olha, verifica se você está inscrito no canal, hein, Pablo? Tem claro, com certeza. Né? Como não é que faz pra se inscrever? Nada, vai lá no sininho, aperta para receber notificação, segue lá Tudo é Possível no YouTube, segue no Instagram, compartilha, curte. É muito simples, para vocês não custa nada e para nós ajuda muito. Então, sem mais delongas, Pablo, porque tempo é dinheiro, vamos receber o convidado de hoje. Seja bem-vindo, Paulo Fonseca. Obrigado, meninos. Boa tarde para todos. Bom dia também, dependendo da hora que vocês forem ver. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. E o Paulo também é apresentador. O Paulo é também, eu digo porque ele já fez também um monte de outras coisas. Meu amigo. E hoje é apresentador de um programa chamado The One. Isso mesmo. E é o único apresentador de salto alto do Brasil, do mundo, quando eu comecei... do planeta, do universo, da galáxia. Eu acho que deve ser. Quando eu comecei há 12 anos atrás. Obrigado mais uma vez, Pablo. Meninos, por estarem aqui, Karim, obrigado. Obrigado a você pela sua disponibilidade. Estamos muito contentes de você estar aqui hoje. E quando eu comecei, eu fui o primeiro mesmo apresentador, né, comunicador de televisão com salto alto do mundo. Não tinha. Aí eu acho que acho que vocês, acho que a gente nunca lembrou. Eu não me lembro, eu fiz pesquisas, eu não me lembro de ter tido nenhum comunicador de salto. E isso eu já vi dançarinos, homens dançando de salto, tem. Isso é normal. Bailarinos, tudo. Mas isso faz 12 anos? Você está com o programa já há 12 anos? Tá indo para quase 13 anos já. Já? Já. Você começou onde? A gente começou em São Paulo, pelo Canal 9, que eu passo até hoje, né? Eu tenho um carinho por essa TV. Canal 9 da NET, Vivo 8. Depois nós estamos... É que eu não lembro todas, tá? Porque são várias. Problema. Estamos em Minas Gerais também. Um beijo grande para a TV Três Fronteiras e um sucesso absoluto de visualização. Muito obrigado por esse carinho de vocês de Minas. TV Mais Brasil em Jundiaí, Piauí. E na região também de ambos. É que tem hora que me dá uns lapsos. Mas nós já fizemos SBT, já fiz Band. Estamos renegociando outras grades agora. Para voltar a grade, não posso falar ainda. A gente está com a grade lá. Tá tudo certo, só que eu estou dependendo só do horário da grade. Que legal. Para liberar. Então eu ainda não posso falar, né? Que maravilha. Porque eu estou dependendo dessa... Pensa na ansiedade, pessoal. Que legal, Paulo. Muito contente também com o seu sucesso. Mas agora eu queria saber de você o seguinte. Não foi do dia para noite. Não. Como é que foi? A minha história é muito curiosa. Eu sou do interior, eu sou de Barretos. Vim para São Paulo com 18 anos. Tive uma infância normal, brincava. Aquele menino normal. Até que fiquei noivo, chegou na época de final de ano. Cheguei para minha família e falei que eu não ia casar porque eu era gay. Mas você ficou noivo de uma menina. Tive namorava com ela. Namorava e tudo. Mas você não tinha tido experiência... Não, homossexual. Não. Mas o corpo fala, né? Você já sente desde pequeno. É como algo físico mesmo. Você sente atração por pessoas do mesmo sexo. Por isso que eu falo muito que não é uma opção. Eu fico até meio bravo quando... Não bravo de raiva, mas assim... Tudo bem que é um termo mais... entre aspas, correto, que colocaram como opção. Uhum. Mas a pessoa não pede para nascer gay, ela não pede para nascer negra, ela não pede para nascer... Né, dentro das suas não é uma cores, opção, não é uma opção nessas questões. E eu falo com propriedade, você nasce gay, né? Só que eu venho de família católica, então quando eu comecei a perceber isso, eu era novo, eu devia ter uns 10 anos. Caramba. Eu comecei a perceber. E aí, porque gera uma afinidade, digamos assim. E aí eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça. E vem a questão hormonal também, a puberdade, vem tudo. Só que aí eu forçava, que foi o que é muito pior, né? O que muitos homens fazem hoje, mulheres também, homossexuais, isso é muito perigoso porque é onde gera o suicídio, a depressão, porque você está brigando com uma coisa que é do seu corpo. É uma atração que o corpo tem, né? Como você, sei lá, tem por loiras ou por morenas, sabe? Isso que o corpo sente. Minha mulher é castanha. Castanha? Vamos então, fixar no castanho. Não, é que eu falo assim, moreno, não, é que eu falo moreno, cabelo preto, não, né? Você tirou isso da sua cabeça. Não é que eu tenho fixação por loira, né? Não, eu tô dando como exemplo, né? Porque, por exemplo, tem homens que gostam de mulheres louras, tem homens que gostam de mulheres mais cheinhas, mais gordinhas. E o corpo fala, nós temos isso, né? E com o gay não é diferente. Então eu lutei isso a minha vida inteira,
Até que chegou numa hora que estava insustentável, eu cheguei para minha ex, que é minha amiga. É, sua amiga? É, somos muito amigos. Ela é de Barretos. De Barretos. Veio para São Paulo também? Não sei, faz alguns anos que eu não falo com ela, mas desde então sempre fomos muito amigos, né? Depois disso. E aí eu cheguei para minha família e falei, não vou casar mais. E eu sou muito de brincar, eu sou muito sarrista. Aí acharam que você tava zoando. Não, a minha família inteira. Aí eu falei, já vou falar no final de ano, porque aí já dou uma marretada só, pra não ter que ficar dando um monte de marretadinha. Já para todo mundo. Já dou uma de só vez. e já acabou. E aí que a coisa começou. Né? Chegou num ponto. E eu sempre fui muito livre. Eu tive pais, a minha mãe e os meus avós maternos. Eu sou o mais velho de 8 netos, né? E eu fui criado com a minha avó materna e com a minha mãe. Então, os meus avós me tinham como filho. E eu sou muito grato, porque toda a minha bagagem em termos de caráter, que eu reforço todos os dias, porque é um trabalho diário, né? Eu devo a eles. E muitas das coisas que os meus avós falavam, eu sigo à risca, sabe? Então eu tive essa base. A minha avó falava muito para mim, parece que estava vendo já, né? Mãe e pai sempre sabem, né? E ela falava para eu nunca perder a minha essência por ninguém, por exemplo. Ela falava para, se eu tivesse vontade de fazer algo, para eu fazer, para não ficar nessa dúvida. E se eu tivesse feito? E se eu Então ela sempre falava, na dúvida, faça. Porque se não der certo, você tentou. E tá tudo bem. Sim. Você não tem que ganhar sempre. E a minha avó não tinha estudo. Os meus avós, eles não tinham estudo. Todo mundo lá de Eles Barretos. tinham uma vivência incrível. E aí quando eu falei, gerou aquele caos. Pensa, família católica, primeiro neto, primeiro filho, xodó. Né? Todos eram queridos, mas sempre tem um que tem mais afinidade. Eu era o que mais tinha afinidade. E aí eu falei, não, chegou no meu momento que eu preciso crescer como pessoa e profissional. Todo mundo me perguntava, você saiu de Barretos, da sua cidade, por questão da sexualidade? Não. A minha família não me pôs para fora, ninguém me jogou para rua, não me bateram, não me espancaram, nada disso. Mas começou a ter aquele problema, minha mãe ficava em cima, amigos já não podiam me ligar, sabe? Porque ela, dentro da mente dela, né? Ela fez conforme o grau de consciência que ela tinha. Sim, e na época. Né? Na época, eu tô falando, eu tô com quase 50 anos, pensa. Então eu falo que tem que ser muito homem para chegar para a família e falar. Só que eu tive essa criação. Os meus avós me ensinaram a ser muito independente. E eu sempre fui, desde criança. Eu queria dinheiro, eu não pedia para minha mãe, eu ia nos meus vizinhos lavar carro. Eu lembro disso como se fosse hoje. Eu pegava o balde. Com que idade você começou a fazer 10 isso? anos, 12 anos eu já fazia Começou isso. a empreender. Com 10, 12. E até antes, na escola, eu lembro que a minha mãe tinha joias que ela não usava mais. E eu lembro até da caixa, ela é viva, ela conta isso. Eu pegava as joias dela, limpava, comprava embalagens, colocava numa caixa de madeira que a minha mãe tinha bege. Era uma madeira meio talhada, pra toda vender? Marcada. E eu ia na escola, dentro da sala de aula, esperava a hora do recreio, eu ia na sala dos professores para vender. Com autorização dela ou sem? Com autorização dela. Porque se não sem, ele tava Já pensou? garfando a Se mãe. fosse sem, meu filho, já tava todo sem o dedo da boca, né? Porque naquela época a gente apanhava, É né? verdade. Então, eu sempre tive isso. E Olha a que minha legal. avó sempre foi assim. Eu herdei muito isso dela. Né? Tanto que ela falava que dos netos, eu era o único que tinha mesmo expediente dela. Ah, ela falava que era para expediente, vendas, é. porque ela sempre foi vendedora. A E minha você- avó sempre foi. E eu herdei isso dela, eu acho. E Sabe? depois, na sequência, você começou a vender Então, aí eu enciclopédia. mudei para cá. Pra São Paulo. Vim para São Paulo com 18 anos, porque eu queria crescer. Interior você não Sim. cresce. Ou você vai trabalhar em loja, né? Ter aquela vidinha monótona, Verdade. e eu não consigo. Monótono e bem, Não vai consigo. ser aquilo, não vai sair daquilo, É provavelmente. isso, Vai passar a vida morre inteira. ali. É. Eu falei, não, eu acho que eu tenho muito mais para propor para o mundo do que viver limitado, né? Mudei para cá e fui trabalhar na Icatu Hardford, que é uma das maiores seguradoras, até hoje mundialmente falando, com plano de seguro e aposentadoria, plano de previdência. Mas isso foi antes? Você não foi vender livro? Não foi antes ou depois do Perdão, verdade. Eu fui vender Barça, olha. Barça? Olha isso. Você vê que eu fiz a lição de casa, né? Fui vender Barça na Dom José de Enciclopédia. Barros. Tem ainda o prédio lá ainda. Tem até É hoje, mesmo? vende. Hoje chama-se Sistema Barça, não é só mais livro. Tem o livro, Ah, o porque- DVD, tem todo um porque hoje em kit dia, né? incrível. A gente tinha Barça, era aquela que Eu tinha amo 4 de Barça. volumes. 4 não, acho que, se eu não me engano, eram 20 É verdade, volumes. maior. Eram 19, 4 é verdade. E aí todo ano Vermelho. Vinha isso, uma- vinha mais um uma pra repor. atualização. Isso. E eu tenho isso mesmo. elas até hoje, guardadas, sempre leio. A gente tinha em casa, meu pai falava, tá com dúvida?
É isso. Vai na Barça. Por que até o próprio Silvio Santos falava dela? Porque das enciclopédias na época, eu não sei hoje, tá, gente? Estou falando na época. Era a única enciclopédia com a fonte 100% confiável. Então, tudo que estava ali é tipo Bíblia. Tudo que estava ali era realmente real. Tanto que o Silvio Santos, lembra naquele show do Milhão? Ele falava da Barça. Porque todas as informações que ele tirava era da Barça. Tanto que a minha tese eu fiz na Barça, em cima da Barça. Médicos usam, todo mundo usa, né? E aí eu comecei a vender Barça, porque eu não queria depender de parente que mora aqui, nada. Eu tenho que me virar. Vim pra cá. Comecei a vender Barça. Na rua, de porta a porta mesmo. Caramba. Maleta de 4 quilos, preta, eu não esqueço. Parece aquelas maletas do filme do 007. Era. Que era lisa, você não via nada. A hora que você abria, Aparecia a Barça... tudo. Vinha a Barça dentro, outros produtos. E só que era uma mala de 4 quilos, né? E não era com a facilidade que se tem hoje. Com Google, com WhatsApp, que você dá uma respirada. Sim. Não, era tudo. Eu parecia vendedor de Bíblia. Terninho preto. E foi bem difícil, assim, porque o dinheiro que eu tinha, ou eu comia, ou eu almoçava, ou eu jantava. É mesmo. Porque eu tinha que pegar ônibus, tudo. E quando eu vim pra cá, eu vim já pra casa do meu antigo ex, nós ficamos casados 10 anos, só que eu não queria depender. Então eu vim pro apartamento dele, depois de umas 2 semanas nós decidimos ficar juntos, né? E fiquei casado 10 anos. Só que eu nunca dependi. Eu não queria ter que depender de outra pessoa, porque a vida inteira eu fui ensinado a ter a minha independência, a sua estabilidade, com as minhas qualidades, né? Com as minhas capacidades. E eu não quis. Então eu fui pra rua vender Barça. Da Barça eu fiquei 1 ano, ganhei muito dinheiro vendendo Barça. Muito dinheiro. Porque na minha mente era assim, se eu consigo vender livro num país que ninguém lê, eu consigo vender qualquer coisa. Tudo eu consigo vender. Entendeu? E aí eu falei, vou continuar. Fui para Icatu Hartford, depois fiz um teste, fiz um curso lá, com matemática financeira, que tinha que ter sido feito, né? Na Funenseg. Me especializei em previdência e plano de aposentadoria. E fiquei mais ou menos, acho que uns 15 anos. E aí eu fiquei 15 anos dentro da área, me especializei em plano de aposentadoria. Isso, eu estou falando de uma coisa de 25 anos atrás. Sim. Que nem se falava em aposentadoria. Sim. Eu só peguei bucha, filho, a minha vida inteira. Parece que Deus veio e falou, vou te testar para ver até onde você vai. E aí depois fui para Mão Geral Seguros, também, dentro da área. Passado mais um tempo, fui trabalhar na Qualicorp. Já tinha uma carteira de clientes muito boa, que era o que me mantinha. Você foi fazendo a sua carteira nesse período. Se eu não quisesse trabalhar mais, naquele período eu nem precisava mais. Mesmo? Porque eu trabalhava de segunda a segunda. O cliente me ligava no domingo, Paulo, só posso te receber em casa às 2 da tarde. Eu estava de terno às 2 da tarde na casa do cliente. Aí, lógico, eu já estava ganhando mais, já tinha comprado meu primeiro carro depois de 1 ano vendendo Barça. Sim. Ganhei muito dinheiro vendendo Barça. É mesmo? Muito Olha dinheiro. aí. Muito. E aí depois eu fui para a Qualicorp, deixei tudo, a minha ex-chefe saiu da Mão Geral Seguros, montou minha equipe na Qualicorp, na época isso em 2006, eu acho, se eu não me engano. Com um salário de 450 e poucos reais, eu lembro disso direitinho, que era uma ajuda de custo. E eu tirava no mês aproximadamente, na época, como se fosse hoje, em torno de 20 mil reais. Caramba, uma ajuda de 400 e você tirava 20 eu tirava porque eu sempre fui muito focado, assim. Eu soube depois agora de velho, que eu tenho TDAH. É mesmo? Só que com hiperfoco. Você já viu a minha gravação? Claro. Tudo meu é muito centralizado, é muito direcionado, é muito focado. E eu acho que é assim que a gente cresce, entendeu? E eu não entendo a palavra não. Como bom, eles falam que é do signo, que eu não creio muito. Não? Coisa do ariano, mas eu não entendo a palavra não. Se você chegar pra mim e falar não dá pra fazer, eu não vou falar nada. Só que na minha cabeça tá assim, não dá? Então peraí que eu vou fazer. Eu te mostro. E eu faço. Certo. Bem ariano mesmo. Eu não dou mais alarde. Antes eu bati, não dá. Hoje a gente vai ficando velho, vai ficando preguiçoso, né? De bater boca. Preguiçoso e escolado também. Eu falo, não. Você acha que não dá? Então peraí que eu te mostro que dá pra ser feito. Vou fazer. Então tudo na minha vida sempre foi muito eu e eu. Sempre. E eu levo isso à risca até hoje. Lógico que ninguém é autossuficiente. Mas quando eu digo eu e eu, não é que eu não dependa do outro, não precise do outro. Mas é questão de, se eu não fizer, ninguém fará por mim.
Eu sempre tive isso como métrica máxima e eu sigo isso à risca. E deu muito certo. Por quê? Eu queria comprar... Eu lembro que com 30 e poucos anos, eu já estava com meu apartamento comprado, 2 carros importados na garagem. Caramba. Eu trocava de carro todo ano. Tudo isso com vendendo... Plano de aposentadoria e seguro. Na aposentadoria. Qualicorp, eu fiquei 2 anos consecutivos como o melhor executivo de contas do Brasil. Fiquei em primeiro lugar. Que maravilha. Por quê? Porque eu ia na casa do cliente oferecer um benefício para ele. O plano de saúde não era um plano de saúde. Eu conscientizava o cliente, tanto no de aposentadoria, que aquilo era um benefício para ele. Antes dele ter... É igual seguro de carro. A gente paga xingando esta droga. Né? Droga assim, que eu falo assim, porque tem que pagar. Sim. Mas, se acontecer uma eventualidade, Pois a dor de cabeça é menor. Pois é. Do que você não ter e perder o seu maior bem mesmo e não ter outro. Sim, sim. Né? Então, eu sempre tive essa consciência, sabe? De poupar desde pequeno, de não gastar tudo de uma vez. E olha que eu sou impulsivo. Eu não posso ver nada que eu adoro uma joia, uns trem, eu vou e compro. Entendeu? Mas você começa a se auto-administrar. E isso se faz no seu trabalho. Mas aí veio o Mosquitinho das artes, te picou. Então, eu sempre tive esse dom. Quando eu mudei pra cá, eu fazia bicos também. Eu já fui modelo, fiz muito trabalho pra Triton na época, pra ópera rock, tanto que eu tenho muitas roupas da ópera rock até hoje, de anos. Né? Aquela camisa minha de uma das últimas gravações minha que você viu, que você falou, nossa, que camisa verde, linda, uma verde com uma linha branca, é da ópera rock. Eu tenho aquela camisa faz anos. Então, eu sempre fazia bicos. Fui vendedor de computador, gente. Ai, nem me lembro. Não, então, mas das vendas, como você passou foi entrando, para as artes? Você foi Então, devagar. eu sempre tive esse dom da comunicação e de criar. Tanto que eu sou publicitário, diretor, produtor. Né? Eu fiz a minha especialização, fiz a IMB Morumbi, fiz gastronomia também, mas não trabalho na área. Você fez graduação em alguma? Fiz pós em gestão graduação, e marketing. Então, fiz a graduação e depois a pós. Você só faz a pós. Então, graduação em gestão de marketing e empresas. Fiz a IMB Morumbi. E agora quero fazer outra pós. Então, eu tô sempre lendo, estudando. Eu gosto muito, né? Só que eu sempre tive esse dom de criar. Sempre de produzir tudo no The One, até a flor que sai da minha cabeça. Como foi a origem do The One, então? Me conta. Aí, o que aconteceu? Eu tive essa experiência a vida toda pela questão da homossexualidade. Por isso que eu comecei falando dela, porque uma coisa tem puxa a link. outra. E no Brasil, infelizmente, nós somos criados, e eu falo para as mulheres isso, e elas me entendem hoje, no começo elas ficavam bravas. Mas a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Se o filho é uma pessoa preconceituosa, 80%, não vou falar culpa, mas a falha é dos pais. É dos pais. Porque a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. E a maioria das pessoas são hipócritas. Nós somos. Eu já estou me limpando disso faz muitos anos, mas a maioria né? Faz tudo no escondido, só que a hora que o outro faz no aberto, o outro não presta. Sim. E ela faz a mesma coisa. Então eu acho isso uma hipocrisia muito grande. Não estou falando que o ser humano é hipócrita todo mundo, tá? Eu estou dizendo que nós vivemos numa sociedade de crenças que nos direciona e impulsiona à mediocridade, ao mediano e à hipocrisia, né? O fútil é muito mais legal do que o útil, do que o fundamental. E eu não sigo essa linha do fútil. Eu brinco, eu faço piada, eu faço vídeo cômico, mas são em determinados momentos. Só que eu sou muito coerente no que eu falo. Então, se eu falo uma coisa, eu vou pregar aquilo. E eu senti na minha pele o bullying, desde a escola, desde muito novo na minha cidade. Eu lembro que eu chegava, eu já falei isso em várias TVs, eu chegava na roda de amigos e as pessoas saíam de perto de mim como se eu tivesse uma lepra. Nesse grau. Quando eu me assumi gay. E aquilo me feriu muito. Muito mesmo, assim. Porque eu comecei a me culpar. Eu achava que a culpa era minha. Que não era certo. Né? Que eu tinha demônio no corpo, que eu tinha o capeta no corpo, que é o que todo mundo fala. Manda para um psiquiatra, tanto que a minha família me mandou, não pela minha mãe e pelos meus avós, por causa das minhas tias. Fui para psiquiatra e o psiquiatra na época falou que eu não tinha problema nenhum, que quem tinham eram elas, e aí o pau rolou dentro da clínica. Foi um bafo. Então, eu passei por tudo isso. Só que eu sempre tive esse amparo da minha avó e da minha mãe de manter a minha personalidade muito forte. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu balanço, mas eu não caio, sabe?
E com o tempo você vai trabalhando isso, você vai criando uma carcaça, uma Certo. coraça, né? Só que chega numa hora que não dá mais. Então, eu passei muito isso. E o Brasil é um país muito rico, mas ao mesmo tempo, ele perde, empresarialmente falando, a oportunidade de ser um país de primeiro mundo. Paulo, como assim? Agora eu estou falando bem empresarialmente falando, tá? Eu tenho uma empresa, seja ela de que segmento for. E eu tenho clientes que compram dentro dessa empresa, certo? Se é um cliente, eu não tenho que mensurar a religião dele, a cor, a raça, o credo, não me interessa. O que me interessa é ele consumir e comprar o meu produto. E a maioria das pessoas não pensam assim aqui no Brasil. Lógico, não é generalizando, eu estou falando no Brasil porque eu moro aqui, Claro, eu estou dando claro, como referência aqui. Isso tem em todo lugar do mundo, mas países de terceiro mundo subdesenvolvidos, como é o nosso caso, tem essa cultura do homem que tem que violentar, tem que ser macho, tem que falar palavrão, tem que usar calça caindo no meio da coxa, tem que andar igual, sabe, sei lá o quê. E eu não tive essa criação. Então eu sempre fui muito arrumado desde novo, meus avós eram muito bem alinhados. Então eu tive essa criação. Porque você vende primeiro a tua imagem. Claro. Né? Depois vem o direito que a pessoa tem de te julgar, ou de achar que é legal ou não, e te conhecer. Mas a primeira coisa que a gente vende é a nossa imagem. Então, como gay, um dia a gente estava eu lembro como se fosse hoje, na praia, num bar, num quiosque, e do nada saiu assuntos voltados ao público GLS de alto padrão. Público gay rico, né? Sim. Intelectualmente falando, não só Isso rico de grana. em que momento, Paulo? Em que ano, mais ou 12 anos menos? atrás. 12 anos 12 anos atrás. atrás. Sim, sim. E aí eu Que é falei... a questão, quando começou a questão do Pink Money e tal. Exatamente. Por quê? Depois da Qualicorp, eu fui trabalhar na Equifax. A crise de 2008, lembra quando veio? Claro. Eu fui mandado embora. Então eu passei um período da minha vida que eu cheguei a passar fome também. Porque mesmo? passei. Porque a minha vida era muito alta. O padrão meu era muito alto. Pelos cálculos que eu tinha casa, eu tinha crédito em banco, tudo. Só que eu não queria, como eu trabalhava com previdência, com plano de aposentadoria, eu não queria entrar no limite do banco. Porque se eu entrasse, eu ia me lascar. Sim. Né? Conta de 10 mil ia virar 100 mil. Então eu passei um período de uns 7 meses, porque nesse inteirinho eu separei do meu primeiro relacionamento. Aí eu tive que comprar a minha casa, que eu tenho hoje, financiada, tanto que eu quitei a minha casa em 2 anos. Em 2 anos eu quitei a casa. Perfeito. Um financiamento de 15, eu quitei Sim. em 2. Né? E o pessoal não acredita como. E eu falo, dá para fazer, eu provo que dá e eu mostro como dá. Né? Então eu tinha muito foco. Só que a questão da homossexualidade, e eu vi isso muito. Na rua as pessoas faziam piadinha. Até hoje ainda tem uns que dão risada. E eu dou risada junto. Antes eu brigava, hoje eu dou risada. Né? Porque você começa a se Que conhecer. é uma forma de enfrentamento. Não, você começa a se conhecer. Quando a minha ficha caiu e eu entendi que não era ofensa por eu ser gay, ofensa se eu fosse mau caráter. Sim. Se eu fosse bandido, se eu fosse um picareta, aí sim. Agora, eu vou ficar bravo ou puto porque eu sou gay? Não. Pois é. Eu nasci assim. Só que eu queria criar um produto, como eu venho da área empresarial há mais de 25 anos, né? Mais de 28 já, quase. O brasileiro ele perde muita oportunidade de enriquecer, mesmo por julgamento, por religião. E eu falo que as empresas elas não têm religião, partido político e partido de futebol. Verdade. Eu canso de falar e as pessoas parecem que cismam em... Então, por exemplo, loja de evangélico. Não falando mal, tá, gente? Estou dando exemplos. Eu não vou atender gay porque eu sou evangélico. A minha religião não permite. Peraí, casos amor. atuais, né? Que aconteceram. Para com esse papinho. Não é a tua religião que não permite. Porque se você defende Deus e fala em nome de Deus, Sim. que não julga, então por que você está usando a religião para colocar na sua frente para esconder o que você sente? Sim, Você vai perfeito. perder cliente, filho. É isso. Empresa é um produto que vende produto para E não tem clientes, que que ser são misturado produtos. com nada. Você não tem que misturar. Eu atendia tudo. Gay, branco, negro, tudo. Claro. Porque é o Claro, meu né? cliente. Não me interessa o que ele faz. Se ele é gay, se ele é hétero, se ele é macumbeiro, se ele é pai. Não me interessa. E você pode direcionar o seu produto para um cliente que você Entendeu? goste mais isso. e aí você E direciona. você perde portas. Então, eu, como não tive isso, eu nunca fiz isso com ninguém, também devido à minha criação, eu entendi que no Brasil as empresas perdiam muito dinheiro
sem atender o público GLS. Uhum. Isso é fato. Se você pesquisar hoje no Google, os eventos GLS, a Parada Gay, por exemplo, eu não estou levantando bandeira não, porque eu não sou militante, tá? Depois eu falo sobre isso. Isso já deu pano para muita manga. Só que se você pegar em renda, ultrapassa a Fórmula 1. Sim, É o maior evento mundial. Na verdade, assim, eu já pesquisei sobre esse assunto e, na verdade, assim, a Fórmula 1, ela é o evento de São Paulo que ela gera o maior lucro, a maior renda. Então, mas porém, eu tô essa falando renda a nível mundial. Isso. Porém, essa renda, ela é focada num grupo Isso específico de alta elite. Isso. E a Parada de São Paulo é o Abrange segundo tudo. que ele vai atender todo mundo. Então, e só ela que consegue... financeiramente é maior que o da Fórmula 1. E é muito lucrativo É para a muito Prefeitura dinheiro. de São E Paulo. aí, você Ela Não, circula. isso a nível mundial, tá? Sim, não sim, é só a nível sim, São Paulo, sim. Brasil, E não. você analisando isso, Então, aí eu comecei a estudar. A gente tava na praia, eu falei, peraí, me deu esse estalo. Eu falei, verdade, não tem nada voltado Tá aí o foco. ao público GLS. Criei um jornal semanal chamado The One, com uma tiragem de 40 mil exemplares, sem saber como é que Perfeito. montava um tal de um jornal. Que pena que eu não trouxe, eu esqueci. Só que o formato dele era um papel couché 190 gramas, que hoje eu acho que nem tem mais esse papel. Então quem pegava achava que era uma revista, porque era de altíssimo padrão. A formatação eu que montei, eu não sigo o padrão de revista, aquele 4x4, então a fonte era diferente, a letra um do outro. E os temas eram héteros, só que voltado ao público gay. Por exemplo, uma das minhas primeiras capas foi uma matéria com o Luxemburgo, do futebol, Sim. falando de jogadores gays na seleção. O que aconteceu? O público hétero começou a ler. Claro. E eu ficava vendo, porque a distribuição era semanal, 40 mil exemplares, nos bairros mais chiques de São Paulo, 7 mais chiques. Era distribuição gratuita? Gratuito. A gente gastava uma fábula, só que valia a pena, porque eu ficava observando, as pessoas pegavam ele e começavam a ler no meio da rua. Elas paravam e começavam a folhear. Falei, tá aí, é isso que eu quero. Chamei a atenção. Não para o público GLS, mas para as pessoas entenderem que apesar de eu ser gay, eu não deixo de ser humano. Eu sou um homem do mesmo jeito, eu tenho pelo do mesmo jeito, eu tenho barba, tenho força física. O que muda é a minha sexualidade, não meu caráter. E começou a ter repercussão. Nesse inteirinho eu comecei a fazer YouTube, que nem era a explosão que é hoje. Isso há 12 anos, há quase 13 anos atrás, não era assim. Era um arquivo. Eu colocava ali digital, para dar um plus pro cliente. Então tinha um comercialzinho e tal. E nunca tinha feito televisão na minha vida. Eu não sabia como é que pegava uma câmera. E um amigo, aí por isso que eu te falo, Deus sempre te põe anjos, né? Pessoas para te direcionar. E eu sempre fui muito de ouvir, apesar de eu gosto muito de críticas, gosto mesmo. Vou falar, porque eu tenho um temperamento muito difícil não de ruim, mas eu sou muito... Eu não tenho papas na língua se eu tenho que dar algum recado para alguém. Eu vou e falo. Eu sempre fui assim. Se vai te doer ou não, lógico, eu vou falar carinhosamente, mas tem gente que é mimizenta. Dependendo do jeito que você fala, a pessoa se dói, né? Eu não tenho isso, porque a vida não me permitiu ter isso. Eu apanhava e eu tinha que ficar em pé. Porque se eu balançasse, a vida me engolia. Entendeu? Por escolha minha, por opção minha. Então você aprende a criar essa carcaça, né? E aí eu falei, tá aí, vamos criar um produto voltado ao público GLS, entre aspas, de alto padrão. Só que, olha que louco, começou a cair no gosto do público do hétero. Então o hétero começou a ver, os homens começaram a ver, porque eu tinha muitas matérias muito legais, não voltado para o gay, mas assim, com alguma coisa gay, GLS, mas voltado para as pessoas em geral. Quando ia virar revista, eu falei, tá aí, eu vou transformar isso em um programa de TV, um conteúdo de TV, porque não tinha no Brasil nada de GLS, nada. E eu sou gay, assumido, eu ia ser o primeiro apresentador mundialmente gay com um produto diferenciado, assumido. O Clodovil era gay, mas ele nunca falou. E eu falo que ele era meu amigo. Sim. O Clô nunca falou, eu sou gay. Né? A gente sabia de vários aí que eram gays e nunca falaram. E eu era assumido. Aí nós criamos, quando eu comecei a fazer esses vídeos, foi pro lançamento da Jack Motors. Eu não esqueço disso. Nós fomos para lá e um amigo meu que é cameraman, como eu sou muito dado com todo mundo, o meu marido fala que se eu falar com a pedra responde. É bem assim. Ele falou, vamos junto, a gente vai gravar um vídeo e eu sou apaixonado por carro. Enlouquecido, sei tudo de carro. Tudo.
tudo. Tanto que eu ia trazer de presente pra você um mini carro meu, aí não cabia. Bom, enfim, depois eu conto Achei isso. que era uma vocês vão rir. Mercedes, né? Achei que era... Não, mas era mini. chave Eu da ia Mercedes. trazer uma mini. Porque eu tenho ela e eu ia trazer uma que eu tenho, minha, de colecionador. Mas pode mandar depois. Não, mas eu mando. Mando. Porque eu amo carrinhos. E eu tenho vários mesmo. Eu tenho uma coleção de vários. E aí eu falei, tá aí, vamos criar um produto voltado para as pessoas entenderem que nós somos produto também. Sim. E que as empresas também. Tudo é uma troca. E fiz essa matéria sem texto, nada. Falando do carro, tudo. E um dos presidentes na época, o próprio Sérgio, que é da Citroën. E o Faustão foi fazer comercial. Foi logo nessa época. Eu lembro disso como se fosse hoje. E eu printei muito bem nesse... E eu tremia. E eu não colocava salto alto ainda. Era sapato normal. E aí eu fiz esse vídeo, soltou, lembro na época, no YouTube, eu não sei que título tá hoje, como tá, mas a última vez que eu vi tava com 180 mil views orgânicos. Que legal. Estourou. Porra. E aí, esse meu colega falou, você printa muito bem na televisão. Você é um homem bonito, você é agradável, você brinca, você é simpático, você tem tudo que um showman tem. Você dança, você brinca, você, quando tem que ser sério, você é. Ele falou, você tem que trabalhar isso. Eu falei, mentira, você tá falando isso que você é íntimo meu, nós somos amigos. Ele falou, não, vamos criar uma coisa pra televisão. Eu já tava com a ideia do programa, que ninguém sabia. Eu falei, tá aí. Veio a resposta que eu queria. Pô, e então- fomos atrás. Então esse cara foi sensacional. Foi mais que um anjo pra você. É por isso que eu falo, né? Tudo que você joga, eu sou palestrante de física quântica. Então, tudo que você joga no universo e você fala, se manifesta. Pois é, Eu também tava acho. vindo de Uber. Mas qual e que é o o nome cara dele? do Não, Uber, desculpa te cortar. Qual que é o nome dele? esse amigo meu, É. o Marcos, eu acho que ele nem é vivo mais. Ah, não é vivo. Ele faleceu já tem um tempo. Mas esse cara Mas foi ele fundamental, foi. né? É, Você porque vê. quem é visionário é, né? Porque e eu foi falo um porque eu instrumento, sou. né? Ele foi um instrumento. Você Eu jogou vejo pro universo. oportunidade fácil. É Eu isso. boto o olho e falo, faz, porque vai dar certo. E dá. Porque eu sempre fui visionário. Então, meio porra louca mesmo. E ele falou, faz. E aí, eu tava com a ideia do salto. Quando eu fui colocar o salto, todo mundo foi contra. Até o meu advogado. Todo mundo. Só o meu companheiro, meu marido, que ficou meio assim, mas falou, vai. Só que aí todo mundo pergunta, mas por que foram contra? Por causa da mediocridade cultural que a gente vive, né? Medo de me xingarem, de me ofenderem. E eu tinha na minha cabeça assim, se eu conseguir chegar pra minha família e falar que eu era gay, meu amor, Pois é. Colocar um salto Família. alto é indiferente. não tô preocupado com a opinião do outro. E nunca me preocupei mesmo. Eu acho que por isso que eu tô aonde eu tô. Tanto Na verdade, emocionalmente, tanto espiritualmente. Isso era uma pergunta que eu tinha pra te fazer, Pergunte. porque eu tinha identificado assim, eu não sabia dessa história, então assim, eu identifiquei que a história do salto veio de uma outra história Sim, que depois sim. foi juntada no programa. Então, na verdade, as duas ideias nasceram juntas. E eu fiz pra homenagear quem? A minha avó materna e a minha mãe, que me Que criaram. legal, que legal. Porque a mulher, ela infelizmente, é aquilo que eu falo, ao mesmo tempo que ela tem um filho homem, e eu falo porque eu vejo isso com as minhas amigas e eu mentoro elas toda vez. Eu falo, você tá criando um bicho, você não tá criando um ser humano. Porque o teu filho é homem, não pode chorar, tem que ser grosso, mal educado. Por que ele tem que ser grosso, mal educado? Por que ele não pode ser gentil? Por que ele não pode ser Com carinhoso? certeza. E a sua filha, e eu falo porque eu tenho colegas que têm, tanto meninos quanto meninas. E eu falei, por que a tua filha se trata como um capacho, uma submissa? Ela vai crescer e vai apanhar de marido. Porque você está doutrinando ela para isso. Para baixar a cabeça e fazerem com ela o que ela quer. E o cara, e o menino, não. Pode bater dentro da escola, pode xingar a professora. Não é assim. Só que Perfeito. quem educa é a mãe e o pai. Entendeu? Me conta uma coisa. Aí o The One estreou como, quando, Então, na TV? foi há 12 anos atrás, a gente fez uma festa em São Paulo, depois que vocês pesquisam, vocês vão lembrar disso. Foi feito em frente à FAP, num casarão de eventos, parou Higienópolis, parou São Paulo. No outro dia saiu em 48 mídias orgânicas. Caramba. Só dava a gente no Google, assim. Explodiu o Brasil todo. Porque a gente fez uma festa sem saber, e eu com meu marido em 30 dias. Por isso que eu falo, as pessoas falam, não dá pra fazer. Eu sou prova viva de que dá. Eu não sabia nem como é que montava um evento. Tudo é possível, né, Paulo?
Tudo é É possível a força quando de a gente vontade, acredita. cara. Quando Você a gente vê- acredita hoje e você quer. vê o povo tá. Ai, tá morrendo. Manda fazer uma coisa. Isso vai me dando um ranço tão grande que eu tenho vontade de dar 2 voadoras dentro da cara da pessoa. Lógico que eu não faço isso, né? Metaforicamente falando. Porque eu acho que a nossa vida ela é tão pequena, tão rápida. E nós somos instantes, cara. Eu não sei se eu vou estar vivo a hora que eu sair daqui. Se eu vou entrar no elevador e não. eu vou cair duro. Quando sair daqui vai estar vivo. Não, Eu não vai quero. tá vivo, Vai a gente fora, tem que assim, estrear. fora, quando A você gente fora, vai nossa não sabe, né? responsabilidade. Não, eu tô dizendo assim, a gente não tem controle. Claro. E nos é dado uma crença, hoje em dia mais ainda, que você controla a tua vida, você controla o teu sentimento. Não, você não controla. Não é nosso. Não, a gente controla uma parte, né? Uma parte Você a gente, consegue então, equilibrar, exatamente. buscar Não, o equilíbrio para aquilo. Agora, controlar. Você controla quando te dá uma dor de barriga? Então, a gente controla algumas coisas, né? Você vem Entendeu? ou não vem, você vai subir de elevador, de É escada, isso, algumas coisas é. você pode. Então, Outras não. Isso. E a gente tem que saber disso. Só que nós dependemos né? de A gente tem terceiros que saber também. disso. Por Sim, exemplo, eu porque tô a subindo de vivência. elevador. Claro. Dá um piripoco ali. Ah, Como é que eu claro, subo? o cara do Uber, se o cara Entendeu? bateu o carro. Então, é Eu isso. bato muito nessa tecla. Lógico que nós buscamos esse controle, estarmos no controle. Só que o universo ele é tão, Deus é tão perfeito em tudo que faz, por isso do nosso livre-arbítrio, que ele nos dá as opções. E a maioria de nós, infelizmente, é mais fácil a gente sentar e reclamar do que fazer. Então, Entendeu? a gente tem uma pergunta aqui. Assim, tinha alguma coisa que você achava impossível e você conseguiu. Só que você, não sei se você tinha isso, né? Porque ou você pensava, Olha, quando eu programa de comecei, TV é impossível. São 12 anos indo para 13 anos e eu não vou falar para vocês que é fácil. Eu não vou criar uma imagem aqui do Todo-Poderoso, porque eu nunca fiz isso, não vai ser hoje, agora chegando aos 50 anos que eu vou fazer. Ah, meu amigo, nem a pau. Entendeu? Mas é um trabalho árduo, muito árduo e diário. Eu passo por problemas todo mês na minha gravação. E eu tenho uma equipe de 30 pessoas. Pode falar É uma assim, equipe grande. Paulo, você viu lá? Sim, Ah, uma e o equipe bem- Paulo muito faz grande. questão de falar que é 30. Não, é uma empresa, eu tenho um CNPJ. O The One é um produto dentro da minha empresa. Então eu tenho que ter funcionário, eu tenho que ter equipe. E aí eu falo, porque são 30, eram 38. Não trabalhava, eu tirei. Obrigado, não quer trabalhar, não quer crescer junto? Beijo, vai na luz, tá tudo certo. Né? Então são 30 pessoas e de vez em quando me dá pipoco, não com a minha equipe, mas por exemplo com o fornecedor. Tá indo, eu preciso dar um pipoco no meio do caminho. Você me entende? Não que as empresas que eu tenha sejam ruins, não. Mas essa do controle, você não tem. E como ariano, você administra tudo, Aí né? o que- Você aí o que que eu vai faço? para Aí eu tomo a administrar frente. tudo. Isso me desgasta muito, não fisicamente, muitas vezes é emocionalmente. Claro. Porque a minha cabeça Claro. fica ali a milhão. Mas é uma coisa que eu não vejo o impossível. Quando a gente começou com o The One, eu contei isso em várias TVs já. Lembra que eu fiz Band? O que aconteceu? Em 8 meses de The One, a Band, Rede Nacional, nos chamou. Foi logo na época do Clodovil, foi antes dele falecer. E tava aquele negócio do Clô com a Hebe, que eu ia ser a pauta dela. A Band nos chamou. Na época era um diretor muito querido, que hoje não tá lá mais. E ele falou na mesa, assim... Eu era bem ruinzinho. Pensa num homem ruim. Tava começando há 8 meses. Eu não tinha a expertise que eu tinha hoje. Porque você vai se aprimorando, né? Tem gente que piora. Eu melhorei. Tem gente É raro os pioram, né? Não, Pior é mas quem tem. senta em cima do... Tem. Então, Ou que não Toma o acompanha ego, e então, que não piora. acompanha Fica ali, entendeu? Estagna no conforto. programa. Não, isso comigo esquece. E aí, a gente, na época, tinha uma produtora e eu não tinha essa experiência. E a produtora era minha sócia e tinha uma multa contratual. Resumindo, a Band ia bancar o programa do jeito que eu queria, do formato que eu queria. Ia ser um percentual para a Band mais alto, justo, e menor para nós. E a produtora não entregou no prazo. Na época, lembra do programa da Galisteu e do Pânico? O Sim. meu programa ia estar naquela grade. Caramba. Que pena, hein? Eu lembro que eu fiquei uma semana que eu fiquei doente emocionalmente. Eu só Claro. chorava, me deu até febre emocional. Só que como bom, eu falo que eu sou um cristão meio cara de pau, porque eu venho de família católica, batizado, crismado, só que eu sou espírita há muitos anos, há mais de 15 anos. E aí a gente vai entendendo. O meu marido é espírita há muito mais tempo e ele falava, tudo tem um porquê. Calma. Calma, porque vai lhe ser mostrado. Eu já vi, só que eu não posso falar. Porque nós somos casados, então você não vai acreditar no que eu estou te falando. Então siga do jeito que você está. Não esmoreça, não perca a tua fé. Não vai ser fácil.
Eu lembro dessa frase como se fosse hoje. Não vai ser fácil, mas vai dar certo. Aí, nós fomos buscando, e lembra da coisa que eu falei do gay? O que aconteceu? Todas as emissoras, todas quando a gente começou com The One, me fecharam as portas. Sim. Todas. Todas sem exceção. Por quê? Um homem de terno com salto alto não podia. O peito e a bunda, podia. O barraco, a morte, a porcariada, podia. Um homem elegante de terno com salto era ofensivo para a família tradicional brasileira. Sim. Eles não falavam, mas a gente não é idiota. Eu via isso. Eu falei, tá bom. Quanto custa a grade? Foi bem assim. Fomos juntando patrocinadores, uma parte do meu dinheiro também. Aí eu entrei na TV aberta São Paulo, no Canal 9, que eu tô ainda até hoje, há anos, porque de todas foi a que me abriu as portas. E eu sou muito de manter, e eu não esqueço de quem faz por mim. Eu nunca esqueci. E eu levo isso comigo sempre na minha vida. Eu acho que é uma qualidade muito boa minha. Eu não esqueço mesmo. Tanto quem me fez mal, quanto quem me faz bem. Só que o que me fez mal, eu ignoro. É gelo total, vira uma indiferença e tá tudo certo, vai na luz. O que me faz bem eu trago junto comigo, sempre fui assim. Por isso que eu trago a equipe inteira, né? E você viu lá o carinho deles todos comigo. É muito verdadeiro, assim, sabe? Estão lá há anos Não com tem, você. não tem essa de chefe. Paulo é meu chefe. Não, nós somos uma equipe, nós somos legal, amigos. Então legal, um cresce, legal. cresce todo mundo, né? E ela foi uma das que não me fechou as portas. Aí, as filiadas, a gente começou a ser visto. Eu fiz a festa, explodiu. Comecei a ser pauta em todas as televisões como o homem do salto alto, ensinando as mulheres a andar de salto. E aí, eu fui indo pauta, em TV, e eventos, tudo. Começou a explodir. As emissoras, as outras começaram a me chamar. E quem foi uma das que me chamou? Primeiro, a Band. A filial. Que é a que a gente ficou um ano, um bom tempo, que é que a gente está negociando para voltar agora também. E aí, então, eu comecei a ser visto. Só que esses 12 anos é um aprendizado diário. É diário isso. Quando foi aos 10 anos de programa, de tanta paulada, eu desenvolvi várias síndromes. Eu tive uma depressão muito forte, ninguém sabia. E eu falo isso nas minhas redes sociais e na TV sempre, porque é muito sério, E eu era a pessoa que mais... Lembra que eu falei do medíocre, do hipócrita? Eu também fui muito hipócrita. Porque eu julgava, eu xingava, eu condenava. E quem sou eu para falar do outro? Primeiro que eu não pago as contas de ninguém. Segundo que eu não sou dono da vida de ninguém. Então quem sou eu para julgar? E eu fazia isso porque era automático. Você é o meio que você convive, né? Sim, sim. Na verdade, eu acho que todos nós passamos por essa situação. O que certeza. diferencia é que algumas pessoas reconhecem e reconhecendo, automaticamente você já tem já a corta, cura para você aquilo começa e você limpando. começa Talvez a a... maioria não enxerga. Não enxerga e aí eu acho que já Muitas vem vezes uma elas outra... enxergam, é que é conveniente. Claro, a É muito conveniência conveniente, é uma... entendeu? Eu acho que a um maioria ato não negativo. enxerga e alguns poucos enxergam e resolvem ignorar, preferem ignorar. Ficam indiferentes também. Tem e isso. Né? Ô, Paulo, você diria que os momentos marcantes da sua vida, essa festa foi Foi um uma que te deu delas. Teve uma outra cena. Eu falo que nós só amadurecemos na dor. E é verdade. Você só cresce na dor. Não adianta. É no momento mais difícil. É numa hora que você acha que você não vai ter fé. Não é na hora que você está brindando que você está com dinheiro na conta. Isso esquece. Isso não existe. E eu lembro de uma cena, essa foi uma das... Eu tive vários... Eu tenho vários casos que me testaram muito, que me testam muito. Por exemplo, teve épocas... Olha como que é louco. Lembra que eu estava falando da mediocridade? Então eu desenvolvi uma depressão. Pensei em me suicidar 5 vezes. Eu tinha isso programado já. Caramba, 5 que vezes. loucura. E eu postava no Instagram sorrindo e ninguém sabia, nem meu marido sabia. Claro. Eu já tinha tudo programado. Porque veio de uma vez, estourou-se um gatilho e veio tudo. Eu comecei a ter culpa de tudo, tudo era culpa. Aí eu me culpava por ser gay, eu me culpava pelas pessoas que eu já fui firme, parecendo grosseiro e eu feri tudo. Pensa num iceberg caindo de uma vez, assim. De uma vez. Veio muito cavalar. E aí eu comecei, o que aconteceu? Eu entrei numa doença física. Eu desenvolvi uma doença física e, Qual curiosamente, nasceu no pé. Eu desenvolvi um olho de peixe no meu pé e eu uso salto alto. Olha como
que o universo Sim, trabalha sim, para claro. você. Podia ter É dado em qualquer parte do meu corpo. É o processo da metafísica que Foi tem a da ver onde? com No salto, que é minha marca. Claro. Olha como que é louco isso. E eu não entendia. E cada vez que eu tinha mais raiva, mais ódio, quanto mais ódio eu sentia, Mais- ela crescia. claro, Juro pra você. claro. Eu sentia, ela pulsava, ela vibrava no meu pé, era uma coisa absurda. Tanto que ficou do tamanho de um mamilo de um seio. Caramba. Chegou a um ponto que a nossa prima, que é enfermeira da USP, viu. E eu tentando tratar 6 meses. Eu passava uma pomada que queima a pele. Que você passa de noite. Eu tinha que cobrir com a meia, dormir. Aquilo queimava igual fogo mesmo. Uma espécie de califcita. Tirar calos. É isso. E aí a pele ia arrancando. E eu tinha que tirar aquela pele de manhã pra ir matando. Só que eu não matava. Quanto mais eu feria ele, Mas ela se desenvolvia. mais ele crescia, ele se alimentava. Que Sabe, loucura, aquilo, por isso que eu falo, não se paga mal com mal. E gente, isso é um fato tão sério que as pessoas não entendem isso. Sim. Tem vontade de dar uma voadora na cara da pessoa? Tudo, tem hora que dá. Não faça isso. Não, porque você vai ficar doente, o veneno você vai engolir sozinho. Fato. E o veneno, o mal, só vai propagar. Ele expande. Não adianta. É igual coisa boa. Coisa boa expande. Demora mais, mas ela expande. O mal não, porque a energia dele já é baixa. E a energia, mundialmente falando, das pessoas, ela vibra numa frequência Hertz muito baixa. Muito baixa. Do medo, da culpa, do estresse, isso vibra baixo. Quando você usa do ruim, do mal, isso vai expandindo. Ela vibra e vai expandindo. E por isso que é o que está do jeito que você vê hoje. As pessoas não têm essa consciência. E dá pra mudar. Entendeu? Tudo é opção. possível. Tudo, Tudo é é escolha. possível. Você tá no trânsito, vai resolver você ficar bravo? Xingando? Pois é. Só se você for muito rico. Liga pro teu... No caso, eu ligo pro meu... Lá pra minha equipe, falo, manda um helicóptero aqui agora que eu vou dar uma de 007 e vou subir. Entendeu? Então, em lugar nenhum adianta você ficar bravo. Entendeu? e- Não vai resolver. Pois é. E eu falo porque eu sou muito... Explosivo. Não, tudo meu é muito de sentir. Eu sou muito intenso pras coisas. E hoje eu tô trabalhando mais isso. Então, quando eu desenvolvi isso, chegou numa hora que eu falei, eu tava com cirurgia marcada e não ia pegar anestesia, ia ser no MUC. Eu falei, eu não vou fazer essa cirurgia, mas nem Deus descendo na terra. Vou passar dor ainda no pé, que é a parte do corpo que mais dói. Eu falei, eu não vou. E aí eu entreguei, eu entendi na quântica o que era entregar, soltar na mão de Deus. E eu literalmente fiz isso. Eu peguei a toalha branca e liguei o foda-se. Falei, tá na sua mão, não quero mais brincar de ser comunicador, não quero mais brincar de ser publicitário, diretor, produtor, não quero brincar de ser mais nada. Eu cansei de brincar de ser ser humano. Perdeu a graça. Mesmo, que é bem assim. Te gera, eu não sei explicar. Quem já teve isso sabe. Nada tá bom. Você tá aqui, não tá bom? Você tá em casa, não tá bom? Você tá com o teu carro novo, não tá bom? Você tá... Nada te preenche, é um vazio. É indescritível isso. Não tem como mensurar isso. E aí, como que você deu a volta por cima? Então, eu tava na minha casa, acordei às 3 horas da manhã e eu já comecei a ter sinais, isso eu conto no meu livro em detalhes mesmo. Começaram a aparecer pessoas, patrocinadores, pessoas na minha vida que começaram a falar do Ho'oponopono. E eu não entendia muito bem, porque não estava sendo tão falado. Depois, a coisa do mental, da ativação, o sintoma... Exatamente. Eu falo isso todos os dias. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu falo todos os dias essa frase. Eu levanto, tô limpando a casa, eu tô indo gravar, eu tô no meu camarim, eu tô falando o tempo todo. E aí eu comecei a estudar a física quântica. Eu conheci a Elaine Orives, que é minha amiga. É uma das maiores hoje no segmento de física quântica. Ela tá no mesmo nível do Hélio Couto, desses grandes mestres de física quântica mesmo. Que estudaram, que tem pós e tal. E eu comecei a pegar a Bíblia. Olha como é que eu fiquei louco. Eu comecei a pegar a Bíblia. Eu fazia as orações católicas, que eu sou devoto de Nossa Senhora e São José até hoje. Então eu rezava as orações. Tinha dia que eu ficava 12 horas por dia rezando. De tão bitolado que eu tava. Para limpar a culpa, a crença, eu ficava com o terço. E ao mesmo tempo eu estava estudando física quântica e a Bíblia. E eu fui entender que a Bíblia é um livro quântico. E o Totalmente programa, enquanto quântico. isso, o programa, como é que foi? Então, rodando. Nós não paramos 1 minuto, 1 mês. Mas você Eu continuou gravava porque a hora que eu entrava para gravar, era o meu trabalho. Sim. E eu sempre soube diferenciar muito isso. Não é deixar de ser a pessoa que eu sou. Não é isso.
Mas ali é trabalho, é É uma trabalho. energia cênica também, É né? isso, muda. Vamos brincar, vamos brincar. Vamos trabalhar, vamos dormir. Eu fui criado assim. E também um monte de gente lá dependendo de você. É né? isso, você tirou da minha boca. Eu tenho 30 famílias, bem ou mal. Não só de mim, eles têm outros clientes, mas que também dependem de mim. E tem pessoas que se espelham na minha história, não é no Paulo, mas se espelham na minha força ou no que eu já passei. Enfim, a gente sempre vai ter pessoas que a gente inspira, direto ou indiretamente. Isso é importante. Né? Então, eu tenho essa consciência. Não é ser bonzinho, ser perfeito, ser correto, Não. Eu tenho pecado, eu tenho erro, como todo mundo, só que as minhas qualidades sobressaem em cima dos meus defeitos. Isso é uma coisa que eu aprendi a trabalhar. E aí, eu ajoelhei na minha casa chorando e peguei a toalha, mesmo toalha branca, e joguei no chão e falei, Deus, tá na sua mão agora. Eu não quero mais. Não quero mais ser apresentador, foda-se, E aí? não tô nem aí. E aí? E comecei a fazer o Ho'oponopono com as ativações quânticas. E comecei a me limpar. Eu dormi fazendo o Ho'oponopono. Eu não lembro depois. Eu lembro que espiritualmente teve alguma coisa que eles não me deixam ver. Eu já perguntei, eles não me deixam ver, mas enfim. Teve algum desdobramento aí nesse meio. Teve algo nesse meio. É que não é pra ver também, né? E eu tava 6 meses que eu não pisava. Eu não pisava no chão. Eu andava, porque a dor era tão tamanha que eu pisava na ponta do pé. Andava com o pé normal. E a outra, só que o meu cérebro já tinha condicionado. Tanto que eu levantava cedo, eu pisava na ponta e levantei de manhã. Fui fazer o meu café. Tanto que vocês estão vendo que eu tô com 2 xícaras. Por quê? Porque eu tô tomando café aqui, gente. Mesmo. E aí, o meu marido levantou e falou, você tá bem? Eu falei, tô. E eu tava bem. Sabe quando você se esgota de sentimento? Eu tava zerado. Eu não tava nem com raiva, nem com dor. Eu tava ali, bem. Eu tava neutro. E eu falei, tô, por quê? Ele falou, você viu que você tá pisando? Normal. Eu falei, como pisar? E eu virei e olhei. Olha como o nosso cérebro é. E eu falo isso para as pessoas, eu ensino isso nas minhas palestras, ensino isso nas minhas mentorias, e eu falo muito. Olha como a gente se auto-sabota. Porque nos é implantado isso. A hora que eu vi, veio na minha cabeça assim, vai doer. Vai voltar. Isso foi só um gatilho. Sei lá, deslize, um lapso gatilho. do corpo. Alguma coisa. Olha pra você ver. E eu fiquei o dia inteiro naquele dia, um olho no peixe, outro no gato. E eu pisava e falei, mas não tá doendo. Comecei a fazer mais o Ho'oponopono, mais naquele dia, mais, Claro. limpando. E comecei a fazer o Nam-myoho, que eu faço todos os dias, que é do budismo. Todos os dias eu faço. Tô na rua, Nam-myoho Renge Kyo, eu todo santo dia eu faço. E eu comecei a fazer, sabe aquela vitamina? Virou um tereco-teco, só faltou eu pôr ponto de Umbanda junto pra fazer. E faria, lindamente. Mas assim, oração católica, eu fui misturando tudo, as minhas, com tudo. Eu falei assim, mas não tá doendo nada. No outro dia, eu sei que em 72 horas, Limpou total. sumiu. Perfeito. E eu tenho foto disso, eu tenho documentado a minha cirurgia. Só que o ponto ficou. A marca ficou. Ah, é? É lógico. Ficou só... Por quê? E hoje, por isso que eu falo, quando você começa a se auto-avaliar, não é julgar se você é bom, se você é ruim, se você tem capacidade ou não, mas de começar a se ver mesmo, se perguntar, mesmo com perguntas mesmo, o que que acontece? Você começa a elevar o teu padrão espiritual, emocional e físico, e as pessoas não acreditam nisso. E é um fato. Eu já vi relatos de pessoas que se curaram com Ho'oponopono, com cirurgia marcada, com gente que perdeu visão e a visão voltou, gente que teve câncer e o câncer sumiu. E como espírita eu sei que é assim, porque eu me curei, entendeu? Sem nada, sem remédio, sem nada, sozinho. Eu e Deus. Sim. Então, eu falei, tá aí, eu tenho que seguir esse propósito. Só que hoje eu entendo, lembra da Band, tudo isso? Eu tinha que criar uma base, ter uma base mesmo. Porque eu ia explodir de uma hora pra outra. Tem um livro desse, desculpa te interromper, tem um livro Eu tô- maravilhoso chamado Limite Zero. Eu tenho todos É, eles. mas é Eu tenho maravilhoso, do, né, que é. do Joy Vitale. Exatamente. O Limite Zero é o primeiro do Ho'oponopono. Esse, Tanto que na esse minha já gravação... é indicativa do livro, já também do programa, que tudo é possível, porque tem uma das questões do programa aqui, Tem, que então. é a Que é indicativa indicando do livro. livro. Tem Vamos vários aproveitar, livros, então, vamos. fazer Então, esse eu tenho gancho. esse, que é o Limite Zero do
Eu Joey acho que é o Vitale. do É, Joey não, Vitale é mesmo, Joey né? Que me Vitale. deu um branco, mas Limite Zero com uma capa azul. Azul, exatamente. Esse é o primeiro que conta a história do Ho'oponopono. O segundo é o Marco Zero, que é verde. Eu tenho tanto que na minha gravação, depois vocês olham no meu Instagram, ou pelo canal do YouTube que tem lá na íntegra, vocês vão ver que no cenário os livros estão lá. Todos eles estão lá. Que legal. Tudo no meu cenário Perfeito, tem a relação. tem Legal. um arquétipo ali. Aquilo tudo não é montado só pro luxo. Tem um porquê que tá ali. Tem uma imagem que tá ali, tem um porquê. Tem uma japamala que tá ali, tem um porquê. Tem a flor que tá ali, tem um porquê. Não é só pela decoração. Tudo meu é muito... Não é místico, mas é muito... metrificado de métrica? Seria isso o termo? Eu acho que a gente que carrega esses patuás, né? A gente carrega isso tudo por uma questão assim, eu preciso lembrar o tempo inteiro. É isso, de onde eu vim para onde eu vou. Exato, é isso, e é ter exatamente. as minhas Por referências isso visuais, que né? o meu pé ficou com a marca. Porque a hora que eu começo a xingar... por isso que eu falo, eu julgo, tem dia que eu xingo, entendeu? É que eu não exponho as pessoas, eu xingo pra mim, né? Eu tenho também gente que eu não gosto, como tem gente que não gosta de mim, e tá tudo certo. Só que isso não me dá o direito de prejudicar essas pessoas. De querer o mal delas. Porque não é o mal delas que está pegando nelas. Porque assim, se você tá com a sua vibração alta, como que funciona isso? Isso eu ensino nas minhas palestras, desenhando pra pessoa entender. Tudo é vibração. E é mesmo. Claro. Se a sua vibração tá alta, e eu lhe jogo uma demanda, uma praga, sei lá, qualquer coisa, e a tua vibração tá alta, sabe o que vai acontecer? Não pega. Não pega. Só que você sabe qual a parte. Então, só que sabe qual a parte pior? Volta. Então. Devolva ao remetente com consciência anexada. Exatamente. Certo. Isso é bíblico. Perfeito. Bate no outro Perfeito. e volta com a carga que. Filho, você não tem noção da caca que dá isso na tua vida. Aí você não sabe por que tá doente, não sabe por que esposa te trai, que marido te trai, que acontece um monte de problema, que filho médico. Você não plantou isso? Correto. Você vai colar o quê? Você vai colher o quê? O que você está plantando, o que você está colando ali. E para entender, não é que eu vivo como monge, como Buda, mas eu tento ser o mais empático possível. Eu tento sugar tudo do que eu tenho de melhor nas minhas qualidades. Eu tenho a parte ruim. Ô, Paulo, você Só que eu não deixo mais vir, entendeu? Sim. Paulo, você é uma pessoa que você se relaciona com muitas pessoas no dia a dia. Muitas, Todo muitas. dia, muita gente. Todas elas, desde da moça do café, Sim, que eu sento, eu sim. converso, eu beijo. Porque você é uma eu pessoa tenho muito isso. falante, Sou com todo muito mundo. comunicativo e tal. Você tem uma ideia, assim, de mais ou menos quantas pessoas já passaram pelo teu programa, pelo The One? Você já tem uma olha, noção? Pergunta boa essa, Pablo. Eu não tenho dimensão. Eu não tenho, mas já foram muitas, são 12 anos. Eu já gravei com Pelé. Eu ia perguntar isso. Então, eu gravei com ele porque tudo meu sempre foi muito de primeiros. Como eu sou visionário, e é curioso isso. Tudo com o The One fora, no meu trabalho, na minha vida, eu sempre fui o pioneiro mesmo de ir e fazer. Por exemplo, eu fui o primeiro, não sei se tem ainda hoje, que eu não vi, mas até onde eu sei, até a data de hoje, eu fui o primeiro homem a jogar bola, literalmente, no campo de futebol. E eu não gosto de futebol, tá? Jogar bola no campo de futebol com salto alto. Que ótimo. Então, muitas coisas minhas, eu sempre fui o primeiro. O primeiro com salto, o primeiro isso, o primeiro aquilo. E não é que eu não gosto de futebol porque eu acho ruim, tá, gente? É que eu não entendo. Sim. Eu gosto de vôlei, eu gosto de outros esportes. E também, por eu não gostar, tá tudo certo. Não é porque todo mundo gosta que eu tenho. Mas é que eu não gosto. E eu fui jogar bola. Pensa, eu que não gosto de futebol com salto alto. Joguei 30 minutos no campo de futebol. E o Pelé assistia o meu programa com a esposa no Canal 9 em São Paulo. Sim. E eu não acreditava. E eu sei porque ele falou para mim, na minha cara. Aí a minha ficha caiu. Lembra aquilo? Tinha que todo mês eu sorrindo, o programa tava lá. E eu com depressão, só que eu não transparecia isso. Por quê? Como eu tive muito bullying, muito sofrimento mesmo, a minha vida não foi fácil. Pra nada. Nada. E eu criei uma forma das pessoas de não devolver a minha dor pro outro. Como é que eu faço isso? Fazendo você rir. Sendo meio doido, meio palhaço. Perfeito. É isso. Então, por que eu vou te ferir com a minha dor? Lógico, tem dia que eu não tô legal. A semana passada eu não tava bem. E é normal. Eu não queria falar com ninguém. Eu não queria sair de casa. Paulo, mas você tem saúde, você tem o seu trabalho. Tenho, só que tem dias que a gente não está legal. E está tudo bem.
essa positividade tóxica é muito perigoso, porque é o que se vende muito hoje, principalmente em rede social. Eu posto vídeo descabelado, eu posto vídeo, você já viu lá cômico, eu não tô nem aí. Eu acho que tudo que é tóxico é ruim. É. Porque a positividade Então, é sensacional. porque nós A estamos positividade é então, sensacional. quando tá equilibrada. Exatamente. É a mesma coisa a fé. Muito em excesso, você vê o que você vê aí. Gente matando, guerra, tudo em nome de Deus. Isso é errado. A gente não tem que pôr Deus na frente escondendo uma coisa nossa, porque é a nossa percepção. É uma ideia humana do que Deus seria não pediu pra o você Deus. matar o Sim, outro, você que tá matando. Sim. É o humano. É uma coisa doida isso, gente. E justificando... Entendeu? né? Em nome santo. Então, e tá tudo certo quem pensa assim. É o meu modo de pensar. Então, como eu tive tudo isso, eu lembro que a minha mãe, quando separou do meu pai, eu lembro que meu pai batia nela, porque eu vi essa cena, eu tinha 4 anos. Então, eu passei por muitas provações que, se não fosse o amparo dos meus avós maternos e da minha mãe de me forçar a não me rebaixar pela opinião do outro, a não deixar de perder a minha essência porque o outro não gosta ou porque o outro... Eu acho que eu nem estava vivo mais. Eu acho que eu já deveria ter ido para as drogas, para a prostituição. Porque isso tudo é muito fácil. E a gente sempre busca o mais fácil, né? E eu não, eu sempre fui pelo caminho mais difícil. E, na verdade, agora Com a TV você... também é assim, porque não é fácil. Todo mundo vê aquilo lá... Pablo, você sabe do que eu tô te falando. Só que ninguém sabe que eu fico até domingo, 3 horas da manhã trabalhando. Sim. Ninguém sabe que eu tenho que montar roteiro. A minha equipe tem que ir atrás de pauta. Aí você liga, a pauta não os assessores não te respondem. Eu tenho um ranço disso, sabe? Quer ser mais que a personalidade. E tem muitos que são assim, não é generalizando, mas infelizmente é. Como profissional assim, tem todas as áreas, não é só na nossa. Claro. Tem tudo. Sim, sim, tem médico, sim. tem tudo. Então, são coisas que você vai aprendendo. Se eu vou pelo lado negativo... Pensa, que caca que não ia dar. Sim. Então, eu tento sempre você sabota buscar... o seu trabalho, Não, eu começo a sabota. ficar com raiva, Sim. aí eu pego o ranço de todo mundo, e aí, quem vai adoecer? Eu. Se eu ficar É o doente, corpo, como é que né? eu trabalho? Claro. Entendeu? Claro. Paulo, Então, todo esse carinho, sabe? Bora lá. Paulo, deixa eu te falar o seguinte. A gente tem uma Eu brincadeira. adoro isso aqui, A gente. gente tem uma brincadeirinha Eu tenho um aqui, é o desses. seguinte. Tem uns papeizinhos aqui. Eu quero que você pegue algum que tem um papelzinho, abra, leia o Uma papelzinho. pergunta aí. Lá vem. E responda. a pessoa fala pra ou- caramba, o homem não consegue ou fazer obedeça. pergunta. Putz, grila, viu? Mas tá tudo certo, já falou tudo Será- a sua Não, vida esse, inteira. esse é um Será brinco. que- Esse é um Esse é um depois. bônus, Não, é que esse eu Pode fiz. pegar esse Não, daqui, é que eu- esse eu fiz proposital já. Ó. É que eu já vou deixar, vou deixar separado, Olha, porque eu vou esquecer. Eu peguei, já vou abrir aqui. E eu quero Tem vários fazer de foto. papelzinho. Ó, É, esse que aqui eu vi. Deixa eu papelzinho, ver. esse Esse aqui aqui é do meio outro. também é não. Os que estão abertos são papelzinho. Não, mas aqui no meio também tem Não, não. Ah, tá. Esse aí você derruba Pega tudo. aí da onde você quiser, Vamos ver leia lá. pra Ela gente. vem, É, só pega as faça. pauladas, vamos ver. Pega o quê? Só as pauladas? Só as pauladas. Vamos ver, vamos ver. Bora Vamos lá. ver se é Vamos paulada ou se é suave. Qual que é? Vamos ver se é paulada. Me desculpar com alguém. É paulada, hein? Pegou É, paulada. Pegou paulada. Cara, quem que eu tenho que pedir desculpa? É que eu peço desculpa inconscientemente toda hora pro mundo inteiro, assim, pro Ué, planeta inteiro, Não, mas entendeu? tem alguém que você tem que pedir. Se saiu Não aí, tenho, Paulo. juro pra se você. saiu Eu não aí, tenho, de verdade. Deixa eu não lembrar faz mal, alguém. Não faz mal. Se não tiver... Verdade, Não, tudo não é bem. que eu sou bonzinho, não, mas assim, Pega outro papelzinho, então, se não tiver. desculpa, pra quem que eu tenho que pedir desculpa? A prática do Ho'oponopono te ajuda a justificar isso? Não, porque assim, Ah. quando eu comecei com o Ho'oponopono, e eu sou uma pessoa que eu peço desculpas diariamente. Por exemplo, eu tô falando com você É, nessa semana, sim. e sei lá, eu falei alguma coisa em momentos de raiva, porque eu tenho também, que tem dia que você tá puto. E você sempre desconta em quem você ama. É sempre assim. Você não desconta em quem você não gosta. O outro que você não gosta, né? E aí, o que eu faço? Eu já corrijo na mesma hora. Eu ofendi, na hora eu vou no WhatsApp e eu ligo pra pessoa. Falo, me perdoa, porque eu falei uma coisa que eu não deveria, eu tava nervoso. Então eu tô tentando lembrar quem que eu tenho que Pega pedir o desculpa. último, então, porque na verdade Deixa eu pegar a gente outro. acaba porque fazendo isso com as pessoas que a gente não tem mais tenho. intimidade. Não, eu digo, pega a última pessoa que você fez isso. Ou se quiser pegar outro papelzinho, também faça. Fica à vontade. Então, é que eu não lembro, nesses últimos meses, de ter ferido ninguém. Então Por isso que pega eu tô outro papelzinho a aqui, ponto de falar assim, virei tipo, Pablo, aqui. você me desculpa. Não, porque eu peço na hora.
Então, eu não fico com essa carga. Com essa carga. Guardando. Que legal, muito bom. Entendeu? Melhor. É, muito De bom. verdade, gente. Nossa, boa essa, viu? Vamos ver. É. Vamos ver se hoje. Eu tenho alguém pra Ah, pedir olha desculpa, aí, viu? sim. Quando Tenho. a gente pensa Apareceu. e lembra, né? Não, é pior que vocês vão dar risada. É Então. pra mim que eu tenho que pedir desculpa. Ah, O que você perguntou com você Porque mesmo? essa semana eu comecei a duvidar de algumas capacidades minhas. Eu tava tão de saco cheio, não com o meu trabalho, com o Deuan, nada, mas com as coisas, com a maldade. Essa coisa do Joca, do cachorro, mexeu muito comigo. A coisa de Verdade. bicho comigo me abala muito. Com o ser humano, não tanto. Mas a coisa com animal e criança e idoso é que uma são os das que coisas que menos consegue podem se defender, me né? desestruturar. Eu ainda não cheguei nesse grau de espiritualidade, de não ficar no ódio, no ranço e sabe? Aquela coisa assim. Tem até uma pergunta que vocês me mandaram, e eu acho que eu respondi. O que eu queria, se Deus chegasse para mim e falasse alguma coisa que eu quisesse ser, Algum poder, tem uma pergunta. algum Isso. um poder que você Eu ia gostaria pedir de para Deus deixar eu ser Deus por 10 minutos. Não ia prestar, gato. Não ia prestar. Eu ia fazer um reset mesmo. Eu ia apertar e ia falar: matou, estuprou, fez isso, limpa da terra. Mesmo eu ia. Eu queria ser Deus por 10 minutos só. Porque eu ia limpar para tentar equilibrar. E eu ia achar uma forma de fazer com que as pessoas, no seu racional, começassem a ver as coisas mais rápido. E não viver no automático, e mais no momento presente, sabe? Olha, eu errei, eu pequei, ou eu xinguei, ou eu adoeci, ou eu adoeci o outro, e aí eu ia ser Deus, ia ter um chip, alguma coisa na cabeça, que ia ativar e falar, eu tenho que ter essa percepção. sim. Voltar a ter, porque hoje nós perdemos a percepção de muitas coisas. Então eu queria ser Deus por isso. Não para mandar ou para ficar melhor, não, nada disso. Mas para eu conseguir meio que dar um reset, sabe? E aí eu tenho que pedir, olha, pra você ver, nada por um acaso, né? Viu? E aí eu tenho que pedir Viu? desculpas pra mim, Pra porque você eu me mesmo. feri. Mas viu essa como semana. tinha? Nossa. Viu como tinha? É. Agora você Tá pode com pegar tijolo aqui. na minha cara aqui? Agora você pode pegar aqui o bottom. Pegou Você já outro? pegou? Não. Já pegou o O bottom? bottom já, Não, não meu precisa do querido. papelzinho. Isso Agora é tem uma verdade. coisa aí. Mas deixa eu ler, só pra ficar, eu fico curioso. Qual O que que era? Peraí. Não, esse era, Que era aquele, esse? esse era aquele que eu peguei, Não, gente. não era. Era. Saiu mesmo? Saiu mesmo? Desculpar alguém. Olha que loucura. Eu Saiu. vi aí. Nossa, olha, gente. olha que loucura. Tá Saiu Viu? duas. Reafirmou. Porque eu Eu guardei me aqui. cobrei essa Reafirmou. semana. É isso que eu falo. E por que eu falo muito, ou que eu falo tudo isso? As pessoas, inclusive eu, todos nós, a gente cria, meninos, uma falsa imagem das pessoas. Isso é legal. Quando é positivo, isso é bom. Só que em excesso é muito perigoso. Porque a gente se frustra colocando a pessoa em um pedestal que a gente sabe que ela não chegou naquele pedestal ainda. Isso serve para tudo, para religião, para o trabalho, para política. É igual eu vejo as pessoas postando, eu fico triste quando eu vejo isso no Instagram e a pessoa posta assim, sextou. E eu falo assim, poxa, a gente passou por um Covid, a pessoa tem uma vida hoje fácil, porque me dá o reset da minha vida de 25 anos atrás. Eu falei, eu não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Hoje você respira, você aperta um botão no celular, a comida está na porta da tua casa. Vocês me entendem? Perfeito. Então é tudo muito fácil. E aí a pessoa, se ela está sem trabalho, ela reclama. Se ela tem um emprego, ela reclama do emprego que ela tem. Ela não sabe ser grata nem pelo que ela tem, cara. E a pessoa luta a vida inteira para ter aquilo. Vocês entendem isso que eu tô falando em casa aí, gente? Você trabalha a tua vida inteira para conquistar o teu carro, tua casa, sei lá o quê. Aí quando você conquista, não dá um ano, você começa a praguejar o carro que você comprou, você começa a xingar a casa que você tem. Não é assim? Eu acho Eu que a não pessoa que não entendo tá, isso, a pessoa gente. que não tá plenamente integrada e Então, equilibrada é assim. E a E aí gente tem que, reclama do então, a gente aí tem que reclama do trabalhar trabalho. nessa- Aí, entendeu? Aí gasta tudo, vai passear, gasta tudo. Aí depois aí joga a culpa no governo. Não, gente. Eu abri mão de muita coisa. Até hoje eu abro mão, meninos, de verdade. Se vocês me perguntassem, Paulo, você já abriu mão de muita coisa para o programa continuar no ar? Eu abro mão todos os Todos dias. os dias. Todos os dias. São escolhas. Eu abro mão de uma festa para você ver. Vai, Claro, claro, vai ter todos Madonna. nós. Eu ganhei o VIP pra ir. Ninguém sabe disso, que eu nem postei.
pelo meu banco, né? Pelo banco meu eu ganhei. Eles me mandaram, vem numa caixa preta. Linda. Chique, tal, tal. E eu não postei. Você vai? Eu não vou. Por que que eu não vou? Eu poderia ir com a minha equipe para gravar. Vou estar no VIP. Só que eu tenho alimentação para eles, eu não vou deixar eles comerem pão. Eu tenho isso, você entende? Claro. Então é E a assim, vida uma é assim, comida né? A boa. vida é feita de sacrifícios. Entendeu? E eu sou fã dela. Eu tava enlouquecido para ir. Era meu sonho gravar com a Madonna. Só que logo, logo eu tô fazendo gravação fora do país. Não me impede de eu estar em algum lugar que ela esteja. Você me entende? Claro. E porque você vai... Então, eu abro mão de muita coisa. Se eu for, vai me... Não me prejudicar, mas vai me atrasar em coisas que já estão andando Programadas, claro. com o programa. Eu vou ter que mexer na minha equipe para cancelar a cliente deles, para fazer um monte de coisa. Porque eu sou terceirizado também. Para irem comigo. Então, a gente abre mão de muita coisa. Né? Esse tempo atrás, eu queria sair, jantar fora. Não fui. Não é que eu não tenho dinheiro. Mas aí eu me pergunto, é necessário? Aí o que que eu fiz? Também, eu não posto muito isso nas redes sociais. De vez em quando dá uns minutos eu posto. Eu fui ao supermercado, fiz uma compra grande e fui levar para morador de rua perto da minha casa. Toda semana eu Olha faço que isso. legal. Toda Legal demais. semana eu pego meu carro, enfio o carro no meio das... Não tô nem aí. No meio das bocadas. E todos me conhecem. A hora que eu tô chegando no carro, eles sabem. Porque Já sabe tem, que é você. tem legal. os cãezinhos. Legal Então demais. eu saco de ração, não é pequena, grande, Que legal. de 10 quilos. E eu não fico postando isso toda hora. É aquilo que eu te falo. Você começa a aprender que quando você faz pro outro, tudo bem que eu sempre fiz isso, mas eu fazia sem eu saber, hoje eu faço com isso. consciência. Quando Volta. você faz com uma mão, sem a outra ver, meu amigo, É isso. entendeu? Problemas nós sempre teremos. Exatamente. Dificuldade você vai ter e a gente tem que agradecer. O estresse maravilha. que você passa. Exatamente. Você viu, eu tava com pressa para vir para cá hoje. Pensa isso vocês dentro de casa. Tudo tem um porquê, gente, por incrível que pareça. A gente pode ficar puta, achar que não. E se eu tivesse chegado mais cedo? Eu não sei se eu ia descer a ser roubado. Eu não sei. Entendeu? Sim. Então tudo tem um porquê. E eu já passei isso na minha vida. Eu tenho que no livro, eu conto histórias de você ficar de cabelo em pé. Quando que sai esse livro? Cara, eu tenho que sair com esse livro esse ano. Ah, esse que beleza. ano, já tem 2 anos, todo mundo tá me pedindo. Porque eu Com conto certeza. desde o The One, aí eu vou pra espiritualidade, eu conto coisas reais. Como vai chamar o livro? De coisa. Então, o nome eu Não não tem tenho ainda? Não. Ah, tá. Porque eu conto não da minha biografia só, mas eu conto desde a parte empresarial. Claro. Eu dou dicas de como se manter, de como crescer. Esse livro vai ser intitular um livro de autoajuda? Pode-se dizer mais isso? ou menos. É, Autobiografia é com autobiografia autoajuda. com autoajuda. Eu tô sentindo. Tem muita gente, tem muitas muita pessoas informação. que passaram junto. Eu conto detalhes, né? Do meu Certo. primeiro casamento. Eu conto detalhes depois do segundo casamento. Eu conto quando eu passei fome. De verdade, tinha dia que eu não tinha o que comer na minha casa. Mesmo. E nunca liguei pra minha mãe pra pedir um centavo. E eu conto ali. Lembra que eu disse que é nessas horas que a tua fé fica... Que você fica Abalada. assim, você fala assim, É. putz, e agora? Cadê Deus? Porque a gente se revolta com Deus também. Sim. Só que você não pode manter isso. É saudável ficar 2 dias puto. Quer ficar puto? Fica puto, você pode. O que você não pode é se alimentar daquilo, sabe? E aí o programa tá indo agora, tá indo para 13 anos, e sempre modificando. Todo mês eu dou um surto, eu mudo o cenário, eu deixo minha equipe louca. E é aquele estresse que você sabe, são 12 horas de gravação. A última gravação que você tava foram 14 horas de gravação. Caramba, muito tempo. Acho que, né? Já falei pra estamos- caramba, né? Vamos, Esse gente, homem não- a gente não precisa falarem, terminar. né? Então vamos aqui, ó. Você vai ganhar uns O adesivos. pessoal já tá me ligando. O marido já tá me mandando calar a boca aqui. Você Fala vai pra ganhar uns caramba. adesivos. O Paulo é Já inspiração. Tudo, já quero, né? já quero. A gente Me dá podia esse ficar botão. mais- Tem muito Agora eu sei que conteúdo. você também trouxe um presentinho Já pra quero. gente. Ai, menino, olha, quando me falaram que eu ia trazer um presente, e Ah. o Pablo falou assim, você tem que levar alguma coisa, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu pensei assim, né? Pensei assim, ai, cavalo. Mas eu sempre presentei aonde eu vou. Sempre, eu levo uma flor. Eu sempre fui assim. E aí, eu falei, o que eu vou levar? E ele falou que eu tinha que ser alguma coisa Que tivesse uma ligasse a mim. relação. Falei, legal. lascou.
Falei, eu vou levar um salto pro boy? Não vou levar um salto pro boy. Não vai usar. Se levar pra esposa, não vai saber porque eu não sei o número. Eu falei, o que eu vou levar? Carrinho de... Aí foi onde eu ia na Mercedes, porque eu tenho uma. E eu amo, né? E eu falei e aí a chave. Ele viu que eu tenho uma preta. Eu tinha duas, aí agora eu falei, eu não vou ficar com 2 carros pagando 2 IPVA, né? Enfim. E aí eu falei, tá aí, eu vou pegar uma das minhas de colecionador. Só que essa que eu ia vir, ela vem mesmo dentro de um vidro, porque não é aquela pequena. É aquela toda detalhada mesmo. A porta abre, o negócio, ela é toda cheia de... E ela vem num vidro fixo. E eu, na hora de pegar, eu bati na quina. Ele trincou E eu sou chato. Eu não ia trazer um presente com vidro trincado pela questão energética Qual que você também. trouxe, Paulo? Então, Vamos aí ver. eu trouxe o quê? Lelê, a gente... A gente bebe de vez em quando, tá nervoso, um vinho. Aí eu trouxe um presente. maravilha. Tenho maravilha. certeza que você Olha, vai que amar demais, esse vinho. demais, O teu eu te mando depois. Não, o meu a gente Tem vai se off, encontrar a gente vai se depois, ver, eu já nós levo. temos Lindo de viver. E eu acho que você vai gostar muito. É um vinho que eu Adorei. particularmente gosto. Não vou pôr na frente do Oponopono. Vou Não, pôr mas- aqui, ó. O Paulo Não, é meu, aqui eu falei, é meu merece. convidado. É meu convidado lá para minha sessão de fotos lá de pessoas que inspiram luz, Eu que acho teu inspiram trabalho exemplo, incrível, eu que acho inspiram. incrível. Então ele vai fazer Legal parte demais. dessa galeria de artistas. Eu quero, eu já falei pra ele, bota pessoas Legal que- umas demais. asas, põe Legal uns- demais. um Legal chifre demais. também, porque a gente tem o nosso lado do demoniozinho de vez em quando. Falei, faz umas fotos com as Paulo, a asas. gente podia ficar aqui isso, 5 horas verdade. conversando. Só Gente, que a gente perdão tem de o falar problema pra caramba. do estúdio. Obrigado, Então eu queria viu, que você meninos? olhasse para essa câmera e desse um recado final para as pessoas que têm dúvidas sobre as possibilidades da vida. As possibilidades. Olha, eu não sou melhor do que ninguém pra me dar esse direito de orientar, mas uma coisa que pra mim funciona muito é sempre buscar se perguntar. Tá com alguma dúvida, tá com uma dor, tá com uma mágoa? Se pergunta. Pergunta por que tá vindo aquilo, da onde tá vindo aquilo. E uma coisa que eu sigo à risca, são 2 coisas, na verdade, que eu sigo, por isso que tem muita gente que não gosta de mim. A primeira delas eu aprendi com a minha mãe e com os meus avós, que é: pessoas honestas jamais andam com pessoas que não as são. Então, honesto só anda com honesto, porque tudo é semelhante. A gente atrai o que a gente vibra. Então, cuidado com a tua vibração, cuidado com o que você fala. Você, mãe, pai, cuidado quando você pragueja com teu filho, porque você está lançando uma coisa ruim nele e para tirar depois é difícil. E jamais, jamais deixe de ser quem você é por quem quer que seja, por família, por parente, para tentar se encaixar diminuindo na vida das outras pessoas. Eu passei isso e a minha depressão veio disso. Não se diminua por nada nem por ninguém, mas também cuidado para o ego não subir, porque ao não se diminuir, a gente exalta o ego, e o ego exacerbado é ruim, porque em vez de a gente amar, a gente começa a odiar e a menosprezar, e a gente não é autossuficiente. Maravilha, Paulo. Perfeito, Demais, Paulo. demais, Obrigado, pessoal. perdão de falar pra caramba. Demais. Estamos aqui, mais um programa aqui. Eu, Carinho, Não sei férias nem com quantas Pablo horas Mac. foi acho que 20 Paulo horas de podcast. Fonseca. Quase isso, um pouquinho menos. E é isso, pessoal. Nós somos Obrigado. Tudo é Possível Podcast. Se vocês gostaram, vejam outros inscrevam. programas aí maravilhosos. Nos sigam Paulo Fonseca, Vale a Pablo pena, Mac, gente. Carinho Férias, Tudo é Possível Podcast. Estamos aqui, bora ser feliz. Abraço pra todo mundo. Valeu, Beijo, pessoal. obrigado. Até. Boa.